Olá, olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Olha aí, nós estamos entrando aí no nosso curso, continuando o curso de sábado, né? Dia 5, que nós damos início aí o curso. E como nós não conseguimos transmitir toda a aula por causa do tempo, nós já estamos aqui ao vivo com você para participar desta aula. Você que está entrando na aula de teologia, do curso de pregadores, vai dando o seu comentário para nós termos assim a ideia de quem já está presente na aula. É importante que você comente, é importante que você fale que você está presente para que eu consiga saber, né? Porque toda aula tem que ter a presença, né? Então, eu quero saber se você está presente e um comentário teu vai nos dar essa condição de saber que você está já na sala de aula, ok? Então, deixa eu ver aqui, ó. Tem gente já comentando aqui. Eu vou estar acionando você, ok? Tem gente já comentando. Deixa eu só aqui preparar. O Júnior Dias está aqui, o Maurício, evangelista Maurício, que é o Souza, que é o evangelista Maurício, está aqui. O Júnior Dias está aqui. Parece que eu vi o meu cunhado, o Jorge, está aí também, mas faz um comentário, Jorge. Eu conheci pela foto, né? Tem gente que eu não consigo identificar pela foto, então é preciso que você me diga que você está presente para nós começarmos o nosso curso online, nosso curso de pregadores, palestrante, pregadores. Se você quer ser um grande pregador, eu acho que essa é a grande oportunidade de você conhecer algumas técnicas, porque falar em público é algo que pode ser aprendido. Tem gente que tem dificuldade de falar em público porque ele nunca aprendeu, ele nunca usou uma técnica, ele não botou em ordem os seus pensamentos, as suas, né, aquilo que você... o Jorge está ali, boa noite, Jorge, Deus abençoe. Tá bom, então vamos lá. Então tem gente que ele tem dificuldade de colocar em ordem os seus pensamentos. Já viu aquela pessoa que ele chega assim e fala assim: hoje eu vou lá na frente, eu vou falar assim, 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 tá? E quando ele começa a falar, dá aquela empacada, sabe? Ele não consegue ir mais além. Ele não consegue ir mais além, ele trava. Sabe por que ele trava? Porque ele não organizou os pensamentos. E acaba as coisas ficando sem ordem. Então eu vou te ensinar passo a passo hoje, montar o seu sermão. Nós vamos quebrar aquele estigma de que não se deve escrever no papel. Isso é mentira. Não existe. Você pode escrever sim a tua mensagem. Porque tem gente que ele quer espiritualizar tanto a pregação, quer dizer, a mensagem é uma mensagem espiritual, mas ela também passa pelo crivo da tua mente. Ela passa pelo crivo do teu raciocínio. E a nossa mente é muito falha. Então não é porque a mensagem é uma mensagem espiritual que você não possa escrever. Eu acredito que no ato que você está escrevendo a tua mensagem, colocando no papel as tuas ideias, fazendo as tuas pesquisas na internet, num dicionário, num livro, na Bíblia, ali já está sendo uma inspiração de Deus. Deus já te está dando ali a condição de você já estar preparando. Quando chegar na hora de ministrar, você tem tudo anotadinho e você só vai passar o olho no esboço. Não é para ficar lendo o esboço. Tem gente que fica lendo o esboço o tempo todo. E isso aí é muito ruim, porque quem está te ouvindo está percebendo que você está lendo e que tudo que você está falando, você está lendo. Então, pode ler um tópico. Então você tem que ter aquela habilidade de dar uma olhadinha no teu esboço e logo voltar e olhar para o seu público novamente.
Entendeu? Você pode olhar. Eu, por exemplo, aqui, ó, tô seguindo, eu tenho aqui, ó, essa mensagem, esse estudo, eu já ministrei, eu já até perdi a conta. Eu poderia falar aqui sem usar nada, mas eu não posso confiar na minha mente totalmente. Então eu estou usando um esboço para falar com você, para te ministrar essa palavra. Entendeu como é que é? E não é vergonha nenhuma eu ter uma anotação, não tem problema nenhum. Você pode usar o laptop, você pode usar o seu tablet, pode usar o seu smartphone, sei lá, ou um papel mesmo, né? De preferência uma agenda, um caderno. Se você for usar uma folha, é bom que você use um grampo para você prender a folha na Bíblia para não voar. Eu já vi pregadores que começam a falar, daqui a pouco o papel voa, o ventilador, e ele se perde todo. Quer dizer, e tem aquele também, que ele bota o papelzinho dentro da Bíblia e não prende. Aí quando ele pensa que não, perdeu o papel, sumiu o papel. Aí ele fica sem saber o que fazer na hora. Quer dizer, então você tem que ter toda a técnica, toda a estrutura. Deixa eu te falar, uma pregação, ela não começa quando você vai pregar, não. Uma pregação começa bem antes. Vamos pensar num artista, por exemplo. Um artista de novela, de cinema ou de teatro. Você acha que eles vão para lá fazer aquela cena de assim, sem mais nem menos? Não, senhor. O artista, ele se prepara antes. Ele vai fazer uma cena de 5 minutos, um exemplo. Mas ele ensaia durante horas e horas e horas e horas para uma cena de 5 minutos. Então, não é demais o pregador, o palestrante, ele gastar horas e horas e horas preparando a sua mensagem para falar 40 minutos, 30, 20 minutos. Isso não é problema nenhum. Porque tem gente que ele tem aquela ideia de que ele tem que abrir a Bíblia e sair pregando, e o Espírito Santo tem a obrigação de dar inspiração para ele. Não é nada disso. Viu? Então, vou falar aqui muita coisa hoje, nós vamos ter bastante tempo, nós começamos hoje no horário certinho. No sábado eu comecei muito tarde, por causa de um imprevisto, mas hoje nós vamos começar no horário bom e vamos transmitir para você tudo. Pega um papel, pega uma caneta, pega a tua Bíblia e vamos lá. Eu quero citar o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, mais uma vez, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, de que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Quer dizer, então você não pode se envergonhar. E você não tem que ter problema com o público. É 5, são 10, são 20 pessoas, não importa o número. Você tem que ter postura como se você estivesse falando para uma pessoa só. Então eu vou te ensinar passo a passo a preparar uma mensagem e como se concentrar para que você saia bem na sua pregação, para que você tenha uma boa desenvoltura na sua mensagem e você tenha poder de convencimento, porque não é só o Espírito Santo, porque a palavra ela pode até ser bíblica, ela pode ser verdadeira, mas tem gente que fala uma verdade que parece mentira. Já viu gente que ele está contando uma verdade, ele está citando um texto que é bíblico, aquilo é verdade pura, mas ele fala de forma tão negativa, ele fala tão para baixo, baixa a cabeça, fecha os olhos, mostra nervosismo, que aquilo que ele está falando parece mentira. Então quero te ensinar a transmitir a verdade da palavra de Deus como verdade. Então você tem que ter entusiasmo, em primeiro lugar. Você tem que ter certeza e convicção de que aquilo que você está falando é bíblico, é verdade, você acredita naquilo que você está dizendo. Entendeu?
Então não importa a denominação que você é, não importa o público que você está falando, o que importa é que você tem que ter convicção, certeza naquilo que você está pregando, porque você tem que passar confiança para o seu público. Viu? É muito ruim quando a gente está ouvindo um pregador e percebe que ele não tem confiança no que ele mesmo está pregando. Ele mostra que está nervoso, ele mostra que não tem conhecimento de causa. Me entendeu como é que eu estou falando? Então, vamos lá? Preparou a sua caneta, seu caderno? Nós estamos na sala de aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua mente, tua vida. E vamos preparar. Bom, para preparar um sermão, é importante que você, antes de tudo, prepare o material, o seu material. Material de pesquisa. Você tem que ter, em base, um dicionário, tá? Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil você pesquisar, né, o significado de uma palavra. E você precisa também, de preferência, ter bíblias de mais ou menos, ter 3 bíblias de 3 versões diferentes. Eu, geralmente, uso várias bíblias para pesquisar uma palavra que ela está um pouco obscura em algumas versões. Então você procura em outra versão e você vai entender o que significa aquela palavra. Tá? Então, de preferência, bíblias diversas. E depois, você precisa ter também um caderno, papel. Tudo isso faz parte da preparação, tá? Para você começar a sua pesquisa. Você precisa de um dicionário. Eu posso te mostrar aqui, mas não vou te mostrar, porque eu não preparei antes. Algumas ferramentas que eu tenho em papel, em livros e pesquisas minhas. Hoje eu quase nem uso, porque a gente vai lá na internet e pesquisa rapidinho. Mas deixa eu te falar, você tem que ter essas ferramentas. Procure um caderno bacana, só para aquilo, para as suas anotações, ok? Então vamos lá? Como preparar um sermão, tá? A primeira coisa que você precisa para preparar um sermão é ter o pensamento central daquele sermão, tá? O pensamento central daquela mensagem. Ela pode ser uma mensagem textual, não tem problema. O que é uma mensagem textual? É aquela que você discorre no texto. E você não pode sair do texto. Eu vejo pregadores, ele fala assim, eu vou ler aqui na passagem da conversão de Saulo. Um exemplo, Atos 9. Estou dando um exemplo. Aí ele começa, em Atos 9, esse primeiro, falando que Saulo pediu carta, tá, para Damasco, para perseguir a igreja, e tal, ele vai lendo ali o texto. Aí ele lê, mas daqui a pouco ele se perde todo e começa a contar a história do Mar Vermelho, da Arca de Noé. Você não pode confundir as mensagens. Quando você começar a pregar sobre uma mensagem, você tem que continuar nela até o final. Isso chama-se pregação textual. Então você tem que sugar, tem que esmiuçar, você tem que tirar do texto tudo o que você puder daquele texto. Porque tem gente que ele tem dificuldade de tirar do texto porque ele não sabe quando, por quê, em quais circunstâncias aquela situação ou aquele problema, aquela situação foi escrita. Então você precisa ter basicamente essas ideias de como, por quê, qual circunstância, qual motivo, em que época, qual era o costume daquele povo. Vai tirando ali daquele texto
para você descobrir a mensagem central daquela palavra. Então, você descobrindo a mensagem central, ou seja, o tema. Qual é o tema que você vai usar? Qual é o tema que você vai usar? Você vai procurar um tema. Então, para você definir o sentido da palavra. E tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer e é muito importante, você saber de antemão qual tipo de reação que você quer causar no seu público. Você não pode sair pregando e sem saber que tipo de reação você quer causar. Ou seja, qual é a mensagem que você quer passar. Muitas vezes a pessoa ele sai falando sem pé, sem cabeça e deixa tudo para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo realmente ele vai convencer a pessoa, ele vai inspirar, ele vai te ajudar, mas você precisa também, de antemão, ir caminhando e construindo uma ideia. Como é que eu vou te falar? Você tem que construir, sabe, na cabeça da pessoa, uma história para a pessoa viajar naquilo, para as pessoas, melhor dizendo, viajarem naquela passagem. Elas têm que viajar, elas têm que caminharem dentro daquele assunto e ficarem assim, poxa, eu agora entendi tudo, porque foi legal essa explicação. Porque um tema, você não tem que criar um tema criativo, tá? Não pode criar um tema duvidoso. Por exemplo, aqui, ó, será que Deus existe? Quer dizer, aí você está botando em dúvida, vai fazer as pessoas pensar, realmente, será que Deus existe? São temas duvidosos. Aí a pessoa fala, mesmo, não tinha pensado nisso. Será que Deus existe mesmo? Quer dizer, então evite esses temas que causam polêmicas, que causam dúvida, tá? Um tema indesejado suscita mais dúvida do que fé, tá? Mais dúvida do que fé, entendeu? Então, você tem que criar um tema que chame a atenção do povo. Bom, isso é a primeira parte do sermão. Você tem que ter um tema na tua cabeça. Qual o assunto você vai falar? Por exemplo, a fé que agrada a Deus. Como ter fé para conquistar a vitória? Eu estou dando exemplo, né? A fé inabalável, tá? Tipo, a oração que Deus responde, né? O louvor que agrada a Deus. Um exemplo, estou dando vários exemplos para você, dependendo da tua linha, porque isso é importante. Existe os pregadores brasileiros, nós brasileiros, temos a mania de achar que nós temos que ter uma mensagem todo dia. O americano já pensa diferente. Os pregadores americanos, eles têm uma mensagem só a vida inteira. Verdade. Eles podem trabalhar em qualquer passagem da Bíblia, mas sempre a temática é a mesma. Vamos supor, quem trabalha mais na área da família, ele pode se achar qualquer texto na Bíblia e falar de família. Por exemplo, a filha de Jairo, a cura da filha de Jairo. Aí a pessoa tem gente que vai falar de cura, mas tem gente que consegue falar de família aí. O filho pródigo, tem gente que vai falar de pessoas desviadas, mas tem gente que consegue falar de família dentro desse texto. A mulher Ciro-Fenícia, que a filha estava endemoniada. Aí tem gente que vai falar de libertação, mas tem gente que consegue falar de família dentro desse texto. Então, dependendo da tua área de atuação, você pode pegar qualquer passagem da Bíblia e fazer daquela passagem uma boa mensagem dentro da tua área. Vamos supor, você que gosta de falar sobre evangelismo e missões. Tem muitas passagens na Bíblia que você pode falar de evangelismo e missões.
dentro da tua atuação. Ah, eu gosto de falar muito sobre oração. Aí você vai, tem muita coisa na Bíblia sobre oração. Eu gosto de falar sobre fé. Eu gosto de falar sobre cura, né? Sobre escatologia, sobre finanças, não importa. Você precisa, eu acredito que você deve se especializar em temas específicos. Você tem que se especializar. Como assim, pastor? Descobrir qual a tua área de atuação e caminhar dentro dessa área de atuação. Porque tem gente que ele tem uma certa dificuldade e ele acaba, ele fala um pouco de cada coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui importante, nós já vamos entrar, já estou falando do tema, mas deixa eu te falar. Tem gente que ele fala de tudo um pouco e acaba não fazendo nada direito. É igual o profissional, né? O cara é pintor, é pedreiro, é ladrilheiro, é serralheiro, ele é bombeiro hidráulico, ele faz de tudo um pouco, quer dizer, mas não se especializou em nada. Então eu quero te dizer que você deve buscar uma especialização na área da pregação. Você tem que ter um tema onde você vai atuar, um tema onde você vai transmitir, um tema que você vai falar com mais facilidade. Ok? Muito bem, ali ó, o Júnior Dias está falando verdade, tá ali a Andréa, obreira Andréia, Raquel está dizendo amém, glória a Deus. Pastor Tiago Mendes, a paz do Senhor mestre, vamos a mais uma aula abençoada, Deus abençoe. Então, conseguiu o tema? Botou no papel o tema? Ok? Amém. Agora o que você precisa? Do texto. Tá? Eu vou falar agora do texto. Você procura agora um texto. Ah, eu quero falar de fé. Eu estou falando de forma mais simples para que você possa caminhar dentro do meu raciocínio. Aí o que você vai... Qual a passagem que você vai achar? Uma passagem que fala de fé. Por exemplo, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É você falar de fé. Aí você precisa necessariamente ficar isolado naquele texto ou naquela passagem, não. Se você está falando de fé, significa que você tem uma abertura para falar de exemplos de fé na Bíblia. Você pode falar da fé de Noé, de Abraão, de Moisés, né? da mulher do fluxo de sangue, sei lá, vai caminhando e vai pegando um personagem de cada vez e vai acrescentando ali um exemplo que você tira, ou lições que você tira para aquele personagem, para a tua vida em primeiro lugar e depois para a vida das pessoas que estão te ouvindo. Então o texto é muito importante. Eu já falei na aula passada e vou repetir. Quando você for ler o texto, evite ler textos grandes. Tua passagem está baseada em que passagem? Ou seja, o teu texto. Então você precisa procurar não ler textos longos. E porque tem gente que ele já tem uma certa dificuldade de ler. Estou falando você. Estou falando que tem gente que tem dificuldade de ler. Porque ele lê pouco. Ele lê poucos livros, ele não lê a Bíblia, ele não lê nada. Então ele já tem uma dificuldade de ler. Então, se ele tem essa dificuldade, você tem que procurar ser inteligente e ler o mínimo possível. O mínimo possível. Eu conheci um pastor muitos anos atrás, muito especial. Na época, isso tem uns 30 anos atrás, mais ou menos, ele não sabia ler nem escrever. A esposa dele é que lia para ele o texto. Olha, quando a esposa lia um texto pequenininho ali, e ele muito inteligente, porque nem toda pessoa, né, que sabe ler e escrever é inteligente. Eu conheço gente que lê bem, escreve bem, tem faculdade, mas não é nada inteligente. Mas eu conheço gente que não sabe ler nem escrever, mas é inteligentíssimo. E esse homem era inteligente demais. A esposa dele lia
e ele pregava. E tinha hora que ele usava a técnica assim, ó. Vamos ficar de pé, vamos abrir a Bíblia em tal lugar. E vamos contar até 3. Quando eu contar até 3, todos vamos ler juntos. Na verdade, ele não lia nada. Ele contava de 1 a 3 e o povo lia. E ali ele começava a pregar. Viu? Então, como é importante essa técnica, essa forma, essa maneira de você transmitir a palavra de Deus. Texto é importante, não leia texto longo, leia texto curto, para que você tenha um bom desempenho na forma de você pregar a palavra de Deus. Ok? Depois que você tiver o texto, qual é a próxima coisa que você tem que ter? Uma boa introdução. Uma boa introdução. O que é uma introdução? É quando você vai partir, é o teu ponto de partida. E o que pode ser uma introdução? Pode ser uma ilustração, pode ser uma história fictícia ou verdadeira, tá? Desde o momento que ela seja de acordo com o que você vai falar. Quando você for montar o seu esboço, eu vou te ensinar passo a passo para você saber montar os tópicos, mas você precisa deixar a introdução por último, por incrível que pareça. Por quê? Porque você vai montar o teu esboço, vai fazer tudo direitinho e depois vai montar ou vai pesquisar a sua introdução. Agora, cuidado para que a tua introdução não seja longa demais e nem chata. Porque tem gente que ele faz uma introdução horrorosa, comprometendo o seu sermão, comprometendo a sua pregação. Tome o cuidado para você não comprometer a sua pregação. Você tem que ter esse cuidado, porque quando você faz uma introdução inadequada, quando você faz uma introdução que não é uma introdução dentro daqueles padrões, ou que você demora muito, você acaba você acaba comprometendo o restante da mensagem. Então não comprometa a tua pregação. Faça da tua pregação uma pregação agradável, mas para isso a introdução tem que ser agradável. Viu? Então, se você quiser me perguntar alguma coisa mais sobre introdução, é muito importante, porque a gente vai aqui continuar, tá bom? Quem mais está aqui comigo? O Júnior está falando aqui, verdade, pastor, isso mesmo, ok. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Por enquanto nós temos 9 comentários, né, de gente que estão participando aqui, 9 comentários. Bom, caminhando aqui na introdução, já fez a introdução? Escreveu lá a introdução? Escreveu a tua história? Sabe o que você vai contar para o povo? Você sabe o que você vai dizer para eles? Sabe? Ok. Ó, introdução não pode passar de 10 minutos. De 5 a 10 minutos. Se você passar disso, e eu vejo pessoas assim, ele vai começar a mensagem, ele começa falando um monte de coisa, e quando ele vai perceber, o tempo já acabou. Gente, seja inteligente. Aproveite o tempo. Faça como Paulo falou, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então você tem que aproveitar o seu tempo. Aproveitar, principalmente, eu gosto muito de aproveitar o clima, tá? A atmosfera do lugar, do louvor, sabe? Você está naquele momento que a igreja está perceptiva, o povo está sedento, e você chega com a palavra e abençoa o povo. Mas tem pessoas que ele tem uma certa dificuldade, a coisa está até quente, está até boa, mas ele mesmo esfria o negócio, sabe? Tem gente que ele mesmo joga um balde de água fria no evento dele mesmo. Eu já vi gente assim,
ele não consegue fazer daquele momento um momento especial. Ele mesmo estraga tudo, falando coisa que não deve, tá dando exemplos negativos, contando muita coisa triste, contando muita negatividade, coisa da família, sei lá. Ele vai jogando, ele mesmo vai esfriando o povo. Tá? Ele mesmo vai esfriando, vai causando desinteresse, e depois ele quer cobrar do povo. Ah, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia. Gente, pregação, você não tem que ficar forçando ninguém a dar glória a Deus, aleluia, não. Se algo não está acontecendo no ambiente, 99% da causa é você mesmo, não é a igreja. É você mesmo. Deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho, porque eu não posso esquecer. Nós estamos aqui na questão dos tópicos agora, tá? Como criar os tópicos. Mas deixa eu falar aqui. Procure evitar cacoete. Porque tem gente que ele tem uns cacoetes estranhos, sabe? Gente, por exemplo, falar em línguas estranhas o tempo todo na hora da pregação. Isso é errado. Isso não quer mostrar espiritualidade, não. Porque tem gente que ele quer mostrar que é espiritual, não é o Júnior Dias? Já viu pessoas assim? Tem gente que quer mostrar espiritualidade, ele fica falando língua estranha atrás da outra. Gente, isso atrapalha a pregação. Você pode falar em línguas? Pode, eu também falo. Nós somos pentecostais, eu estou falando aqui com a maioria pentecostal. Mas a língua estranha, muitas vezes é um subterfúgio, é um escape que o pregador está tendo, porque ele está atrapalhado, aí ele fala em língua, mas não está nada inspirado. Outra coisa, hein, ô Maluce, tem gente que fala assim, ó, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, e ele fala duas palavras na mensagem e fala louvado seja Deus o tempo todo. Já viu gente assim? Isso é errado. É errado ficar falando louvado seja Deus toda a vida. Para que você está falando isso? Para quê? Não tem necessidade. Ou então, louvado seja Deus. Outra cacoete é amém toda hora. Amém? Não sei o que, não sei o que. Amém? Não sei o que, não sei o que. Amém? Para com isso. Fala direto, vai falando de forma pausada, respira. Você pode falar glória a Deus? Pode, não estou falando que não pode. Mas tem gente que exagera demais, sabe? Tem gente que fala o tempo todo, louvado seja Deus, né? Amém, ou então, glória a Deus. Você tem que ter cuidado, por exemplo, para você não trocar livros. Você está lendo um texto num livro e fala de outro. Cuidado. Quer ver uma coisa interessante aqui? Eu vou te falar. Duas coisas. A primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte. Tem gente que ele fala assim, eu quero ler num versículo tal, no capítulo tal. Não é, entendeu? Você está confundindo versículo com capítulo. Tem que definitivamente entender o que é capítulo e o que é versículo. O capítulo é a passagem grandona. O versículo é o pequenininho. Pô, isso aqui é para coisa que tem para quem está começando, gente. O capítulo é o capítulo. É o texto grandão da Bíblia. O capítulo é o capítulo. Tá? O versículo é o pequeno. Mas tem gente que fala, eu quero ler no versículo tal, no capítulo tal. Quer dizer, ele fala o contrário. Quer ver outra coisa que tem gente que diz? Ele está pregando de dia, ele fala nessa noite. Ele está pregando de dia. Tá? É um de manhã. É uma oração, é uma escola bíblica, é uma palestra. Mas ele fala, nesta noite eu estou muito alegre, está um sol quente de rachar, mas ele está falando nessa noite. Mania. Perde essa mania. De dia e de noite é de noite. Viu que coisa? Então você tem que entender o seguinte, nunca fale quando você está, tem gente que fala assim, nesta noite, irmãos, eu estou muito alegre com Jesus nesta noite,
Mas é de manhã, não é de noite. Quer dizer, pelo amor de Deus. Então entendeu agora o que eu estou falando? Só um detalhezinho que faz uma diferença muito grande na tua pregação. Se é de dia, é de dia. Se é de noite, é de noite. Nesse dia, irmãos, eu estou muito feliz, nesse dia de hoje, porque eu estou aqui com vocês hoje, transmitindo a palavra de Deus. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, nesse dia, e não nessa noite. Já viu que tem gente assim? E é só para poder, eu vou lembrando, eu vou falando, para a gente poder ter uma aula que vai te dando feedback, né? Eu preciso dar esses feedback, essas observações importantíssimas para você, para a glória de Deus, tá bom? Nunca fica falando amém o tempo todo, nunca fique falando louvado seja Deus o tempo todo, nunca fique falando línguas o tempo todo, porque isso não mostra espiritualidade. Pelo contrário, muita gente está forçando barra, às vezes ele está falando isso para forçar barra, para poder mostrar que está cheio da presença de Deus, sabe? E aquilo não mostra nada, tá? Você tem que ter equilíbrio, tem que ter postura, tem que ter, né, um jeito. Se concentre, você está ali agora, naquele momento, só para aquilo. Quer ver outra coisa que é importante? Eu estou aqui como preparar uma mensagem, mas você tem que ter esses feedback. Você tem que ter esse feedback. Por exemplo, não leve para o altar, ou para o púlpito, ou para a tribuna, ou para o seu público, os teus problemas pessoais. Eu estou cansado de ver gente pegando a mensagem e vomitando em cima do povo seus problemas. Viu? Tem gente que vai lá no seu público e fica ali, ó, vomitando seus problemas, sua dificuldade. Ele teve um problema em casa com a família e ele sai falando lá no público, esquece os teus problemas. Aí tem gente que quer dar desculpa assim, pastor, mas eu sou humano. Eu sou humano, tenho sentimento. Mas ali não é lugar de botar os teus sentimentos. Você não tem, o povo não tem obrigação de você enxurrar em cima deles os seus problemas. Você tem que ter postura. Tá com problema em casa? Eu já preguei doente, com febre, com dor de cabeça, com dor de coluna. Tá? Eu já preguei com problema em casa. Eu já preguei com problema financeiro. Eu já preguei com preocupação. Mas eu não quero transparecer isso para ninguém. Então eu não vou ficar com a cara toda murcha, amargurado, mostrando coitadinho, que eu sou um coitado, que eu sou um qualquer. Não, gente, pelo amor de Deus. Então isso é muito importante. Você não pode levar os teus problemas para a pregação. Não leve os teus problemas para a pregação. Você está ali para levar avivamento, para levar solução, para levar edificação, para levar consolação, para transmitir fé e não fracasso. Você já viu? Pessoas que pegou o microfone, ele já começa ali a mostrar problema, e aquela pessoa que foi lá ouvir, ela foi para ser edificada, para ser alimentada, mas ela sai pior do que ela entrou. Então ela sai pior por causa do pregador. O pregador que causou isso. Né? O evangelista Maurício Souza. Parece que a tribuna, diz ele aqui, né? Parece que as tribunas é para desabafo ou insatisfação, é isso mesmo. Então, quer dizer, então a pessoa, ele não tem que ir lá desabafar nada, ele não tem que falar nome de ninguém, tá? Cuidado com a ética, tenha cuidado, não cite nome de igreja,
Não cite nome de pessoas. Eu posso dar um exemplo de um fato mas não fale o nome da pessoa. Se a pessoa estiver ali, aí é que você não deve falar nem no assunto, nem toque nesse assunto, viu? Então tudo bem. Bom, eu não estou com um quadro aqui para te mostrar, mas eu vou postar embaixo no comentário um esboçozinho para você aprender a fazer. Eu vou postar já quando terminar, eu vou colocar no comentário aí um esboço ou vários exemplos de esboço para você poder dar uma olhada e caminhar dentro dessa questão aí, tá bom? Bom, então tivemos aqui várias maneiras. Agora os tópicos. Primeiramente, antes do tópico, você tem que ter um método, né, apropriado. Qual é o método? Porque tem gente que ele é um contador de história. E tem gente que conta história muito bem. Eu conheço um pastor, um amigo meu, que ele é um excelente contador de história. Principalmente a história de José. Ele tem inclusive um seminário, um curso só sobre José, a vida de José. É excelente. Ele sabe contar essa história como ninguém. Então deixa eu falar para você como é que você tem que fazer. Você está contando uma história. O exemplo da mulher samaritana. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está contando essa história, você tem que contar dramatizando. Como é que é dramatizar? Você vai contar. Se você vai contar que uma mulher está doente, sofre de hemorragia há 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com médicos, ela está numa situação precária, você vai ficar sorrindo? Você tem que fazer uma dramatização na história. Entendeu? Uma dramatização. Você não vai ficar rindo porque a mulher está doente. Você já viu que tem gente que fala assim, porque fulano passou por um acidente, aleluia, glória a Deus. Não. A mulher do fluxo de sangue estava doente. Você vai falar de forma triste. E não de forma satisfatória, alegre. Vai falar de forma triste. Ela não está doente. Por que você vai falar de uma doença mostrando alegria? Agora, ela ouviu falar de Jesus e tocou nas orlas do vestido de Jesus. E ela foi curada. Aí você abre um sorrisão. Porque ela foi curada. Jesus na cruz, estava sendo crucificado lá na cruz. Sentindo dores, vai indo sangue. Colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, furaram o seu lado, cravaram suas mãos e seus pés. E você vai ficar rindo por causa disso? Então, você tem que dramatizar a mensagem. Dramatiza a mensagem. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Glória a Deus! Abra um sorriso e mude o teu semblante, porque ele ressuscitou. Na morte você está triste, mas na ressurreição tu está alegre. Então, esse pregador, esse pastor, amigo meu, ele já veio aqui na igreja, inclusive, transmitir a palavra de Deus, contar a história de José. Depois eu vou botar o link dele aí, porque ele é bom mesmo, é um coach, inclusive. Ele chora, inclusive. Ele dramatiza tanto que a gente consegue entrar dentro da passagem. Então, e vai contando a história aí as pessoas vão, poxa, que coisa linda, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido a história de José contada desse jeito, ou uma passagem bíblica contada dessa maneira. Ok? Viu que coisa boa? Então, preste bem atenção numa coisa. Você precisa ter isso em mente, essas coisas em mente. Qual é o tipo de mensagem, qual é o método que você quer aplicar? É contador de história?
Então seja um bom contador de história. Seja um contador de história. Entendeu? O César Malaquias, pastor César, está dizendo, muito bom, não é apenas transmitir se o personagem entra dentro da mensagem. Então tem que ter, você tem que entrar na mensagem e fazer com que o personagem ele solte nos seus olhos. Você tem que fazer com que os personagens estejam pertinho do ouvinte. Viu? Aí você vai ter uma mensagem satisfatória. Tá bom? Tem vários alunos meus aqui, inclusive o pastor César Malaquias, aluno meu há muito tempo, meu discípulo. A Andréia está aqui. Tem gente nova, né, que estão me acompanhando agora. Mas tem muita gente antiga aqui, me acompanhando já de muitos anos. E eu não gosto de esconder nada na manga, eu gosto de falar tudo. Só se eu não lembrar, mas eu quero que você saiba. Você tem que ser melhor do que eu. Tem que ser melhor do que eu. Eu fico feliz quando eu vejo um pregador, um aluno meu, me superando, sendo maior do que eu. Eu faço minhas palavras de Jesus. Vocês farão obras maiores ainda. Entendeu? Então isso é muito importante. Bom, escolher o método apropriado é muito importante. Você tem que ter, já falei que você tem que ter o seu pensamento central, o texto escolhido, você tem que ter a história já na tua cabeça. Eu vou repetir, você tem que ler várias vezes a mesma passagem. Leia várias vezes a mesma. Quantas vezes? Quantas vezes for preciso. De trás para frente, de frente para trás, sei lá. Você tem que ler várias vezes. Você tem que buscar tempo para isso. Tem que buscar tempo para isso. Ok? Bom, existe várias classificações do sermão. Tá? O sermão, ele é classificado por duas formas. Quais são essas duas formas? Pelo assunto ou pelo método, podendo ser discursivo ou expositivo. Tá? Nós vamos falar disso aqui para você ter um assunto. Então vamos supor, pelo assunto. Ele pode ser um sermão doutrinário. O que é um sermão doutrinário? Aquele que expõe uma doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Tá? É bom que você saiba o que é doutrina. Doutrina não é usos e costumes, como muita gente pensa. Tem gente que acha que doutrina é usos e costumes. Quer dizer, é a pessoa que fala uma doutrina, ele acha que ele tem que usar terno e gravata o tempo todo. A doutrina da minha igreja é essa. Não, querido, doutrina é ensinamento. Então tem gente que ele tem o estilo doutrinário. O que é o estilo doutrinário? O estilo de ensinar. Eu acho que é o meu, no caso. O que é doutrina? É ensinar sobre Deus, ensinar sobre o Espírito Santo, ensinar sobre Jesus, ensinar sobre o pecado, sobre salvação, sobre escatologia. Um doutrinário. Isso tem gente que tem esse método, eu acho que eu estou incluído no método doutrinário, que eu gosto de ensinar. E tem o método histórico. O que é o método histórico? É aquele que conta uma história. Eu conheço outro pastor também, que é muito abençoado em contar a história. Um bispo amigo meu, tá? Depois eu vou citar o nome desse pessoal todinho aí no rodapé, aí no comentário, tá? Mas é especialista em história, principalmente do Antigo Testamento. Muito legal ele. E tem outro método, no caso o assunto, é o ocasional. O que é o ocasional? É aquele que é aquele destinados a ocasiões especiais.
Vou supor, é um aniversário, ele sabe transmitir uma boa palavra, é um casamento, de 15 anos, aniversário de 15 anos, é um casamento, mesmo que seja um funeral, né? Mas ele sabe se portar, então ele sabe falar o assunto certo na ocasião certa, porque isso aqui é muito importante. Porque você também tem que saber falar o assunto certo no lugar certo. Não adianta, você não vai falar de morte, de sepultamento, no aniversário de 15 anos. E você também não vai falar de alegria no sepultamento, irmão. Você tem que saber ter essa diferenciação. Tem o método apologético. O que é o método apologético? Tem a finalidade de fazer apologia. O que é apologia? É defesa. Você vai defender uma tese, vai defender uma questão. Vai pregar defendendo uma questão. Tá? Vamos supor, vai defender a oração. Tem gente que diz que não precisa mais orar. Então você vai defender a oração. Tem igreja que diz que não precisa mais batizar nas águas. Então você vai pregar uma pregação defendendo o batismo nas águas. Isso significa apologético. E tem o sermão estilo ético. É quando você exalta a conduta da vida moral e ética. Sabe? Você está sempre mostrando como que a pessoa deve se comportar, deve andar, Isso é uma palavra, um estilo ético, né? Narrativo. O que é narrativo? É quando narra um fato, um milagre. A pessoa consegue extrair de um milagre narrando o fato de forma maravilhosa. Quem gosta de futebol aí, eu não sou muito adepto não, tá? Tem gente aí que eu sei que gosta de futebol, que é uma coisa. Mas você já viu como é que o narrador desportivo, ele transmite a partida? Viu? Uma passagem de bola, um gol, ele fala com tanta veemência, com tanta empolgação, que para mim é só um gol, mas ele fala de uma forma que aquilo é uma coisa, ele sabe narrar. É o narrador, viu? Então veja bem, então quando você tem que chegar e narrar um fato com muita empolgação e trazer contagiação, né? Não sei se essa palavra é correta. Você tem que contagiar o teu público através da sua narrativa. Tá certo? E o estilo controvérsia. O estilo controvérsio. Esse estilo, ele tem a finalidade de atacar erros e heresias. Só que tem coisa, querido, que você precisa evitar. Se você não tem... eu conheço pessoas, infelizmente, que ele começou agora no evangelho e já quer atacar outros posicionamentos. Então, cuidado. Esquece isso, vai para outro lugar. Vai falar de outra coisa. Se você não tem ainda um tempo de cristão, você ainda não tem ainda uma autoridade, né, no assunto, tá? Você tem 1 ano pregando, já tem só 2 anos, sei lá. Você não é uma autoridade. E tem gente que quer atacar a autoridade que está na caminhada há muito tempo. Cuidado com isso. Eu conheço pregadores novinhos aí que já pararam, começaram e pararam, porque eles vieram na internet atacando, pronto, as portas se fecharam para eles. Pô, já era, acabou a carreira. Cuidado para você não atacar, cuidado para você tem que respeitar
a caminhada de alguém que está mais na frente. Aquela pessoa, no seu ponto de vista, aquele líder, ele pode até estar errado, mas você tem que respeitar a caminhada dele. Isso é muito importante. Amém? Método 2 é a maneira de abordar a mensagem de outra forma. É através de tema. Eu já falei disso, eu gosto de falar de tema. Para mim, tema para mim, a melhor coisa. Eu já preguei textual? Já, mas eu prefiro temático. E o que é o temático? É aquele onde a divisão faz-se pelo tema. Todas as divisões devem derivar do tema. Tá certo? Então você vai fazer um sermão com 3 tópicos. Todos os tópicos têm que ter relação com o tema. Todos os tópicos têm que ter relação com o tema. É temático. E você pode andar na Bíblia, mas tem que ter relação com o tema. Todos os tópicos. O que são os tópicos? São aquelas frases curtas que tem em cima da mensagem. Aquelas frases curtinhas, né? Que tem em cima da mensagem. E depois vem descendo, eu não estou com... Eu vou botar para você aí no comentário um modelo. Já. Assim que a gente terminar. Mas você tem que... aquela frase curtinha, que é o tópico, e depois você vem dividindo em subtópicos a sua pregação, a sua mensagem. Então, o método a partir do tópico é o que eu gosto, tá? Agora, a melhor forma de fazer perguntas ao tema escolhido, tais como você precisa usar esses argumentos. Por quê, como, quando, onde e o que. Essas perguntinhas, né? São a maneira de você conseguir dividir. Tipo, como fazer para conquistar a vida eterna? Você mesmo responde. Por que devemos fazer assim, assim? Aí você vai responder. Quando é que devemos ter uma vida de santidade? Aí você vai lá. Então você vai respondendo as perguntas, mesmo usando o temático, porque ele pode também ser interrogativo dentro de uma questão. Você tem que saber. O Edmilson Silva chegou agora, chegou atrasado. Mas tá bom, Edmilson, Deus abençoe. Amém. Tá? E o textual? O que é um sermão textual? É aquele onde a sua divisão encontra-se no próprio texto. Aí o temático você divide no tema. O textual você divide no texto. É um método muito bom, pois oferece aos ouvintes a oportunidade de acompanhar passo a passo a exposição do sermão. Viu como é que é? Então você precisa saber dividir aquela passagem em tópicos e você vai expondo ali. Falar em expondo, tem o sermão expositivo. É quando os textos são longos. Este pode expor uma história, uma doutrina, parábola, milagre, peregrinação, alguma coisa só, mas você vai falando versículo por versículo. Em certo sentido, todo sermão é expositivo, mas aqui indica uma extensão do texto. O que significa um sermão expositivo? É quando você tira da passagem e vai comentando ponto por ponto, ou seja, versículo por versículo, que é diferente
do sermão, por exemplo, temático. O expositivo você também vai trabalhar no texto, mas de forma diferente do temático, não, do textual. É diferente do textual. Ok? Isso é muito importante você ter essa ideia. Tá ok? Ter essa ideia. Vamos continuar. Divisão do sermão. Eu já falei um pouquinho da questão da introdução, mas a introdução tem qual finalidade? Para a gente repetir aqui. A introdução tem a finalidade de chamar a atenção dos ouvintes. Se você não vai usar a introdução para chamar a atenção, esqueça a introdução. Entra direto, sei lá. Eu já fiz isso. Porque, vamos supor, você tem, o tempo está curto. Eu te deram tempo pouco para a mensagem. Isso acontece muito nas igrejas, somente pentecostais, sabe? Que as pessoas cantam, dão oportunidade demais e a pregação fica pequenininha. Você já chegou em igreja assim? Já foi em trabalho assim? Aonde se dá oportunidade para isso, oportunidade para aquilo, oportunidade para aquilo, e te dá aí 15 minutos para pregar. É complicado. Eu fico com muita dificuldade de pregar com 15 minutos. Eu tenho dificuldade. Quando eu vou ser chamado para pregar, eu procuro saber o evento e eu converso com o pastor, com o organizador do evento e falo quanto tempo que eu tenho. O senhor vai ter 40 minutos, então, por favor, me dê esses 40 minutos. Né? Porque eu preciso de tempo para poder me introduzir, para poder fazer a narrativa. Como é que eu vou fazer tudo isso em 15 minutos? 15 minutos, eu não tenho condição. Tá? O Edmilson está perguntando: pode-se fazer uma pregação expositiva em qualquer texto bíblico ou há texto específico para isso? Não. O expositivo, ele fica melhor quando você lê uma história de alguém, uma história que seja curta ou seja longa, mas a história ela fica mais. Agora, se você for ler numa passagem de Paulo, por exemplo, pode ser expositivo? Pode, porque ele vem contando ali várias doutrinas, vários pontos de vista. Pode. Mas tem que tomar cuidado na escolha do texto. Tá, Edmilson? Só isso. Tem que tomar esse cuidado para não se atrapalhar. É melhor você não fazer do que se arriscar. Sabe, eu acho que uma mensagem tipo arroz com feijão, sabe? Aquela comidinha bem temperadinha, gostosa, aquele arrozinho com feijão, bem temperadinho que a tua esposa faz, às vezes é melhor do que um churrasco, às vezes é melhor do que um filé mignon, não é não? Então, muitas vezes, o simples agrada mais do que o enfeitado. Se você for simples, você vai chegar mais longe do que você ficar com blá 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 blá, sabe? Tentando enfeitar o pavão. Eu vejo gente enfeitando o pavão, tentando ser o que não é. Isso é muito complicado. Você está vendo que ele está forçando barra e nada daquilo. E nada daquilo, ele está forçando a barra nada. Eu acho que na simplicidade você ganha tudo. Seja simples. Vai na simplicidade, vai na humildade, que você vai longe. Agora, se você ficar querendo enfeitar o pavão, querendo ser o que você não é, acaba dando errado. Então, procura uma passagem simples. Vai para um lugar que você conhece, vai para o caminho que você conhece, onde tem luz, onde tem clareza, onde tem entendimento, do que você ir para uma passagem que você mal conhece, nem sabe como é que aquilo se desenvolve. Então, isso é muito importante. O pastor
pastor Mazinho, pastorzinho, lá, meu amigo lá, meu xará Oliveira também, né? Aliás, fez aniversário domingo, ontem. Meus parabéns, pastor. Já teve os parabéns para você. Eu queria muito estar aí contigo, mas não deu. Ele está falando o seguinte: pastor, eu acho que é falta de respeito com o pregador para ministrar e dar a palavra. Dar a entender que a palavra não tem importância como deveria ser. Isso mesmo, com certeza. Quer dizer, nós somos uma igreja bíblica, de palavra, de mensagem. Aí você vai dar 10 minutos para o pregador? 15 minutos? É falta de respeito. O pregador às vezes vem de longe, sabe? Viajou, né? Sei lá, deixou seus compromissos. Aí vai chegar lá, vai pregar 10 minutos, porque você deu oportunidade para todo mundo falou, e tem gente que não tem educação. Você pede para ele dar uma saudação, ele canta, ele prega, ele fala, ele não sei o quê. Então é melhor você evitar, sabe? Melhor evitar. Vamos dar prioridade à palavra. Nós fomos ali para isso. O louvor importante eu gosto muito de louvor. Eu, sinceramente, eu gosto de louvor. Mas eu entendo que a pregação, ela é muito mais importante do que o próprio louvor. Ok? Ok? Deixa eu ver aqui quem falou aqui. Marluce, tremendo. Marluce, glória a Deus. Amém. O Edmilson está falando o seguinte. Deixa eu ver aqui, tá ok, entendi. Eu gosto das pregações onde há um tópico, um tema e o pregador percorre outros textos com temas semelhantes. Obrigado. O Zinho está falando aqui, obrigado e tal. Amém. Bom, então é o seguinte, é porque eu quero conversar com você, né? Por isso que eu estou batendo esse papo aqui e eu gosto de ler o que você comenta para a gente poder falar junto e estar aqui interagindo, não é verdade? Bom, então a questão é textos, o texto, a escolha do texto e você falar o que você conhece. Não vai para um caminho que você não conhece. Eu não gosto de andar para um caminho que eu não conheço. Não, você tem que ter o GPS, você tem que ter o aplicativo lá para ficar te conduzindo. Agora, quando você já conhece o caminho, você vai mais rápido, vai mais fácil. Não precisa ninguém ficar te mandando, entra à direita, entra à esquerda, não sei o que, você vai lá conduzir sozinho. Eu estava falando da questão dos tópicos. O que é o tópico, afinal de contas? É o corpo do sermão. É o corpo do sermão, é o tópico. A Raquel Fernandes está dizendo, é verdade, a palavra em primeiro lugar. O corpo do sermão. O corpo do sermão é o tópico, é aquilo que vem no meio. Tem o tema, tem o texto, tem a introdução, tem o corpo. E por último, tem a conclusão e o apelo. Ou o apelo, quer dizer, primeiro a conclusão, depois o apelo. O que é uma conclusão? É o fechamento. Tá? Para a gente aqui ser bem objetivo. O que é a conclusão? É o fechamento. Tem gente que ele começa bem, mas não sabe terminar. Então você tem que saber terminar o que você começou. Conclusão é o fechamento. Concluiu, fez o fechamento e entregou a palavra. Tá? Então, conclusão é o fechamento. Não tem gente que começa bem e termina mal? Então, tem pregador que começa bem. Ele começa muito bem. Mas o final dele é horroroso. Ele começa ruim, ele não começa legal. Tá? Bom, o evangelista Maurício Souza está dizendo o seguinte: eu fui pregar e o culto terminava às 21 e passaram para eu pregar faltando 10 minutos. Eu li a palavra, orei, agradeci e entreguei o microfone. Fiz errado ou não? Claro, eu já fiz isso também.
tá? Não vou falar que você fez errado, porque eu já fiz isso, porque se eu tinha apenas 10 minutos, eu não tinha nada para falar. E eu já fiz isso também, tá? Infelizmente, a gente passa por essas questões. Eu já fiz também de eu perguntar, a pessoa acabava 9 horas, 21 horas, e eu perguntei para quem estava dirigindo, eu posso usar nesse 10 minutos e mais 20 minutos, quando for 9h30 eu entrego? Posso? Tenho essa liberdade? Porque eu, com 10 minutos eu não vou conseguir pregar. E a pessoa, não, pastor, pode esticar até 9h30. Aí eu preguei até 9h30. Mas com autorização do pastor. Nunca force a barra, nunca force a barra. Receba a autorização. Eu já perguntei para a igreja, irmãos, quando termina 9 horas, eu só tenho 10 minutos, eu posso usar mais 10 minutos com você, mais 20 minutos? Esses 10 e mais 20? Que fica meia hora? Amém, amém, amém. Então a igreja concordou e eu continuei pregando. O Edmilson está falando aqui. Eu lembro-me que quando eu era criança, as pregações duravam até mais de 1 hora. E as pessoas saíam sedentas porque, por mais da palavra, com o tempo foi afunilando, né? Afunilando aqui. Deixa eu ver quem falou. Foi diminuindo, né, Edmilson? Foi diminuindo, porque eu estou com dificuldade de ver aqui. Realmente, felizmente, deixa eu ver se eu leio aqui no computador para ficar melhor. O tempo foi diminuindo e tal, né? Quer dizer, então, fica difícil você conseguir pregar com pouco tempo, tá? O tempo foi afunilando e hoje em dia a palavra se tornou segunda, terceira e até a quarta opção. Agora eu consegui ler aqui, Edmilson. Obrigado. Tá? Eu acabei aqui mexendo aqui e ficou falando aqui. Ó. Ok. Então, é importante que você converse com quem está dirigindo antes, para você saber quanto tempo você tem e vai por aí fora, tá bom? Bom, eu falei da conclusão. O que é a conclusão? É o fechamento do sermão. E deve ser bem feito. Um sermão com encerramento errado pode ser desaconselhável. Quer dizer, você fecha errado o sermão. Quer dizer, tem gente que ele começa numa coisa e termina já na outra. Então isso é horroroso. Eu gosto de entender o que a pessoa está querendo dizer. E o apelo. Pastor, o que é o apelo? Apelo é só para quem não é crente? Não, apelo é para quem é crente. Mas você está falando de oração. Então você vai fazer um apelo dizendo o seguinte: irmãos, quem gostaria de, a partir de hoje, viver uma vida de oração mais do que você vivia antes? Vem aqui na frente e tal. É um apelo que você está fazendo. Eu quero orar mais agora. Aí a pessoa vai lá na frente. Ele precisa ser não crente? Não, pode ser o crente que está decidido a viver uma vida de oração. Isso é o apelo. Você faz um apelo dentro daquela mensagem que você está transmitindo. Amém? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tá bom? Eu queria deixar esse período, eu já terminei aqui, como transmitir, como falar, e não vai dar também hoje para a gente falar da hermenêutica. Eu queria combinar outro dia com você para a gente entrar no tema hermenêutica bíblica, a arte de interpretar o texto. E eu queria ver com você essa semana para a gente poder fazer essa parte da hermenêutica. Nós estamos na homilética. Mas deixa eu dar um recadinho aqui. Sábado agora, dia 13, é o nosso curso de capelania hospitalar e prisional.
eu preciso de pelo menos mais 5 pessoas para se matricular nesse curso. Então, entre em contato comigo, vai ser no domingo agora, o dia inteiro, a partir das 9 da manhã. Não vou ter curso, porque domingo é aula de teologia, o curso, mas nós não vamos ter a aula em si de teologia, nós vamos ter o curso de capelania, começando 9 até as 5 da tarde. Na parte da manhã eu vou estar ministrando e na parte da tarde o bispo Inaldo Valor vai estar ministrando. Vai ser neste domingo. Eu sei que nós estamos vendo um tempo difícil, de uma crise, pandemia, crise econômica, o arroz aumentou, o óleo aumentou, está tudo subindo, mas eu creio que você que é um ministro, você que é um cristão, você deve investir no teu ministério. Invista no teu ministério. Será R$150 o valor, mas você vai ter café da manhã, vai ter almoço, apostila, diploma, carteirinha e lanche. Tudo isso por esse valor imperdível. E eu queria contar com você, para você estar comigo nessa domingo de manhã. O evangelista Souza, Maurício Souza e a esposa já estão matriculados, já pagaram. Eu queria contar com a tua presença. Quem quiser fazer online, pastor, eu estou longe, eu estou distante, mas eu quero fazer online. Aí o valor é menos, bem menos, tá? Bem menos mesmo, porque não vai ter almoço para você, não vai ter café da manhã, o resto tanto vai ter tudo, vai ter apostila, a apostila vai ser virtual, tá? Para quem está longe. O diploma, quem está longe, eu vou mandar pelo correio ou PDF, melhor pelo correio, que vai bonitinho para você. Por enquanto eu acho que o correio está em greve, mas quem está longe eu vou mandar. A carteirinha também tem que ser pelo correio, não adianta, porque ela tem que chegar na tua casa. Então você que quer estudar e fazer um curso de capelania, é muito importante esse curso. Você sabe por que as visitas nos hospitais foram proibidas? Por falta de preparo da igreja. Antigamente, qualquer cristão podia fazer visitas a pessoas enfermas. Hoje isso está restrito. Somente quem tem autorização, quem tem uma carteira pode visitar pessoas enfermas em qualquer horário. Porque o horário de visita qualquer pessoa pode visitar. Eu estou falando em qualquer horário que você quiser e puder e precisar. O capelão tem esse direito. É constitucional. Você pode ir fazer capelania em hospitais, em presídios, na hora que a pessoa precisar da tua presença. Qualquer hora. De madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Eu já fui visitar pessoa no hospital e era hora fora de horário de visita, e a recepcionista falou só na hora da visita, e eu recorri o meu direito e visitei a pessoa no horário que a pessoa estava precisando de uma visita. Eu não vou esperar o horário de visita para poder atender uma pessoa que está enferma, necessitada da presença de um pastor, de um capelão, seja lá que for. Então essa aula de domingo é muito importante para você. Eu quero convidar você a estar fazendo parte dessa aula maravilhosa, tá bom? Eu quero saber a hora, que eu não estou conseguindo. Vou perguntar a minha esposa aqui, que hora que tem? Obrigada, pastora. Só para a gente poder aqui terminar. Oi? 8h23, está tendo um horário bom, bacana, né? Mas eu não vou mais estender, porque
eu vou marcar outro dia para a gente fazer a aula de hermenêutica. Eu queria saber de você, qual o dia legal para a gente fazer essa aula? Domingo nós temos aula de capelania. De repente, sábado seria um bom dia. Eu preciso terminar essa matéria. Eu já podia terminar aqui, falar assim, eu não vou mais falar mais nada, tá tudo certo. Mas sábado seria legal para você? Pessoal, vai falando para mim aí, sábado seria um bom? O que você acha? Queria que você me ajudasse aí nessa questão. A gente continuar. O Júlio está falando, sábado, tá bom, ok, então vamos ver. O Thiago Mendes, pastor Thiago Mendes, está dizendo aqui, conceder tempo mínimo para a exposição da palavra de Deus traz a concepção de menosprezo, o mesmo que menosprezar o próprio dono da casa de Deus. É verdade. Sábado, deixa eu ver, Maluce, sábado, o Júnior, sábado tá bom, a Raquel, sábado, para mim tá bom, o Edmilson tá bom, amém. Então vamos lá, sábado a gente fala de hermenêutica, você vai aprender muito aqui, saber como interpretar texto, pegar aquele texto, sabe, e saber fazer uma interpretação sadia, correta, legal, boa. Então, sábado, 19 horas, eu conto com você na próxima aula. E o tempo é muito curto, a gente não tem como estender mais, tá bom? Até porque a gente cansa um pouco, né? Tá bom? O evangelista Souza, sábado, ok? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família. Gente, me ajuda aí nesse curso de capelania. Indique pessoas, fale para alguém, tá? Fale para alguém. Se você não puder estar presente, faça virtualmente. Mas faça, que vai ser tudo gravado, tá bom? Se você estiver presente, melhor ainda, tá bom? Com a glória de Deus. Deus abençoe, fica com Deus, graça e paz.